E hoje, pela graça de Deus, nós iremos concluir esta exposição, esta série que nós começamos no final do ano passado e chegamos agora em setembro, concluindo então esse trecho das Escrituras que é tão importante para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da Igreja de Cristo. Certamente, assim como Paulo escreve na segunda carta, tudo aquilo que chegou até nós foi para que nós aprendamos e sejamos aperfeiçoados por aquilo que a história, a Igreja do Senhor, vivenciou no passado. Nós aprendemos com os erros deles, nós aprendemos com os acertos, nós aprendemos com os ensinos, nós aprendemos com a palavra, por aquilo que o Espírito Santo de Deus preservou e trouxe ao nosso conhecimento. E eu louvo a Deus, porque nós estamos concluindo esta carta, que é uma carta problemática, mas também é uma carta que nos desafia e nos enche de esperança, porque sabemos que aquele que começou boa obra há de completá-la e aperfeiçoar. Nós sabemos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é algo que Ele mesmo preserva, é algo que Ele mesmo cuida, é algo que Ele mesmo nutre, é algo que Ele mesmo purifica, é algo que Ele mesmo torna apta para ser aceita diante do Pai. E nós louvamos e agradecemos a Deus, porque sabemos que ainda que nós não sejamos perfeitos, nós estamos no caminho de santificação, nós estamos nesse processo. E assim como a igreja de Corinto, nós vamos alcançar, porque quem começou há de completar, há de aperfeiçoar, até a vinda dele mesmo, Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus e bendizemos a Deus por esta epístola que foi preservada e chegou até nós. E hoje eu quero concluir os versículos de número 13 até o versículo de número 24. E nós vamos ler, e à medida que nós vamos avançando, nós vamos destacando alguns pontos. E eu queria começar aqui a leitura da palavra de Deus, e nós vamos ler passo a passo, ponto a ponto, esse desfecho desta grande carta que Paulo escreveu. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Diz assim: Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos de forma varonil, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Ok? Paulo diz, estejam em constante vigilância, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Queridos, sem dúvida alguma, Paulo está aqui dando estas últimas recomendações. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que nós temos que estar em constante vigilância. Nós não podemos baixar a guarda. Esta igreja que é considerada assim como uma igreja problemática, mas ela é uma igreja santa, como Paulo escreve logo no primeiro capítulo, separada para se tornar ainda mais evidente a sua santificação. E Paulo escreve esta carta exatamente para corrigir os erros que estão constantemente sendo praticados nesta igreja. O que nós podemos aprender com essa saudação final é que nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos estar em constante vigilância. Ainda mais quando é chegado o tempo, aquele dia em que o Senhor há de julgar grandes e pequenos. Nós precisamos estar, queridos, constantemente em vigilância para não sermos surpreendidos. Nós precisamos vigiar os nossos olhos, nós precisamos vigiar as nossas palavras, nós precisamos vigiar as nossas atitudes, nós precisamos vigiar os nossos sentimentos. Veja que esta carta, ela é norteada por muitos erros. Paulo escreve para corrigir esses erros. E esses erros muitas vezes são, meu irmão, portas, brechas que foram abertas, onde muitos deixaram de observar, de guardar a palavra, a lei do Senhor. Muitos estavam tentando ser moldados, dirigidos por suas próprias convicções, por suas próprias filosofias, por suas próprias percepções, pela realidade do mundo em que eles estavam inseridos. Vejam, nós cristãos não podemos jamais deixarmos de manter a vigilância atenta, constante. Vigiem, foi o que Jesus disse naquele grande sermão profético, quando ele apontou para o fim dos tempos. Vigiem, estejam em constante vigilância,
Por quê? Porque a carne é fraca. Nós precisamos estar vigilantes. E veja, queridos, quantos pecados essa igreja cometeu porque não estavam em constante vigilância e não estavam fazendo aquilo que Paulo escreve logo em seguida, permanecendo firmes na fé. Esta fé aqui tem conteúdo, esta fé aqui tem propriedade, esta fé aqui, meu irmão, é aquela fé que a palavra de Deus vai dizer em Judas, que nós temos que combater a fé. Nós temos que guardar a fé e combater a fé. E vejam que muitas vezes Paulo teve que corrigir percepções erradas, doutrinas erradas, que estavam permeando e penetrando e fazendo com que aqueles irmãos cometessem coisas repugnantes aos olhos de Deus. Coisas tão repugnantes que nem mesmo os incrédulos praticavam. Mas por que eles praticavam? Porque eles tinham uma percepção errada sobre a doutrina de santidade, por exemplo, em relação ao corpo, como o templo do Espírito, de forma coletiva, a igreja. Por isso que eles se dividiam, por isso que havia grupos, partidos. E Paulo vai dizer que só existe um corpo, um só Deus. Está porventura Cristo separado? Por que vocês estão se separando? Vejam, cuide daquilo, da unidade do corpo, porque o corpo, a igreja como corpo de Cristo é a habitação do Espírito. Mas Paulo também trata sobre, meu irmão, o cuidado individual, do aspecto individual do templo do Espírito. E que nós não podemos nos associar com a meretriz, com a prostituição. Porque quando nós nos associamos com a prostituição, nós nos tornamos parte disto. Então ele vai dizer, veja, não permita que esse pensamento, hedonista, da satisfação dos seus bel prazeres, a satisfação dos seus anseios, domine os vossos sentimentos. Não se associem, não pratiquem as coisas que o mundo tem praticado. Não sabe, que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Veja, Paulo vai dizer, meu irmão, que se nós não percebermos, e não preservarmos, e não formos firmes nessa doutrina, nós podemos ser corrompidos pelos pensamentos da época, do mundo ao nosso redor. Lembra que Paulo escreve no capítulo 15, o capítulo mais extenso, para exatamente, meu irmão, confrontar aqueles que estavam sendo deixados levar pela negação da ressurreição de Cristo, porque eles entendiam que o corpo era algo desprezível, e falar sobre a ressurreição do corpo era totalmente inadequado para a sociedade da época. E Paulo vai dizer, meu irmão, que nós não podemos baixar a guarda, permanecermos firmes na fé, na doutrina, na sã doutrina dos apóstolos, naquilo que nos foi ensinado, naquilo que nos foi transmitido. Lembra que eles estavam, meu irmão, fazendo algo totalmente contrário, quando eles se juntavam para comer a ceia do Senhor. E Paulo vai dizer, queridos, mantenham firmes, vigilância constante, firmeza na fé, sejam corajosos, sejam fortes, porque às vezes, meu irmão, manter a pureza doutrinária vai nos custar, vai criar inimizades. Não por querermos inimigos, mas por mantermos firme a palavra da verdade, automaticamente isso gera, meu irmão, desconforto naqueles que não querem a verdade. Naqueles que não querem, queridos, viver uma vida de santidade. Naqueles que não querem, queridos, dar vazão ao Espírito, mas querem seguir pelo instinto da carne. Por isso que Paulo vai dizer, sejam fortes, sejam corajosos. Porque isso talvez custe a vossa própria vida. Custe a aceitação pública daqueles que estão ao seu redor. Manter-se firme na pureza, na santidade. Fugir da aparência do mal, fugir da prostituição, fugir como Paulo ensina Timóteo a fugir. Às vezes vai criar contritos. Porque, queridos, nem todos querem, nem todos desejam a mesma pureza. Nem todos anseiam pela mesma santidade. Mas Paulo vai dizer, sejam corajosos, sejam fortes. E, sobretudo, façam tudo em amor. Por que eles se dividiam? Por que eles praticavam aqueles pecados tão repugnantes? Por que na ceia havia, meu irmão, aqueles que comiam e aqueles que não comiam? Por que Paulo, meu irmão, insiste no capítulo 13, melhor dizendo, nesse grande capítulo da evidência do amor que deve permear a comunidade de fé? Porque sem amor, nós não podemos suportar as fraquezas, as limitações. Sem amor, nós não podemos olhar com misericórdia.
Sem amor nós não podemos, querido, gozar com a verdade, alegrar-se com a verdade. Sem amor era a característica da atitude daquela igreja. Eles não amavam como Cristo amava. Eles estavam preocupados apenas consigo, não pensava no próximo. Veja, Paulo está aqui nos últimos versículos desta carta, sintetizando a base, a doutrina que deve permear esta igreja, para que tudo aquilo que ele anteriormente havia escrito e dito, pudesse ser e se tornar verdadeiro nesta igreja. Mas ele diz mais ainda, ele fala sobre nós sujeitarmos àqueles a quem Deus tem colocado como liderança da igreja, aqueles que Deus tem capacitado, aqueles a quem Deus tem sido um instrumento para o ensino e para a dedicação do serviço do povo de Deus. Olha o que diz o versículo de número 15, 16 e 17. Até o 18, perdão. 15 a 18. Diz assim: vocês sabem que Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Por isso peço, irmãos, que se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Veja aqui, Paulo está, meu irmão, corrigindo, talvez, aquele tumulto que estava tendo em não reconhecer as autoridades constituídas da igreja. Lembram que aqueles irmãos estavam divididos em grupos? Lembra que aqueles irmãos estavam, em outras palavras, se rebeliando contra as autoridades que haviam sido constituídas? Uns se diziam disso, outros daquele, uns seguiam esse, outros seguiam aqueles outros. Mas Paulo está dizendo, olha, respeitem as autoridades que foram constituídas. É interessante que ele vai dizer que Estéfanas, esse homem, esse chefe de família, ele foi um dos primeiros a se converter na região onde Coríntios era a capital. Aqui a região da Caia, Coríntios era a capital. E vai dizer que Estéfanas foi um dos primeiros a se converter. Isso não é sinônimo de que sempre o primeiro a se converter é o mais sábio, ou é aquele que deve governar, a igreja. Mas parece-nos que Estéfanas era um homem aprovado. Porque Paulo vai dizer que ele era um homem que seguia e se dedicava a vida ao serviço do povo de Deus. E Paulo vai dizer, esses homens que se dedicam ao serviço, esses homens que se dedicam ao trabalho, a servir, esses homens que dão testemunho, que o tempo sim é favorável a eles, porque alguns o tempo é desfavorável. Como Paulo vai escrever em outros momentos, dizendo que em vez de sermos maduros, somos como crianças. A semelhança da igreja de Corinto, lembra que ele fala sobre isso? Já era tempo de vocês serem maduros, terem comido e comerem alimentos sólidos, mas ainda tenho que tratá-los como infantes, crianças, leite materno. Mas parece-nos que, diferente da atitude dos infantis, Estéfanas e essa família dava evidências da sua maturidade, da sua submissão, da sua dedicação e serviço ao povo de Deus. Então Paulo vai dizer, sirvam, respeitem, homens como esses. Olha o versículo 16. Que vocês se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Parece que Paulo escreve isso também a Timóteo. Nós temos que dar honra àqueles que se dedicam, se esmeram. Não é simplesmente uma obediência cega, porque o crivo é a palavra de Deus. Mas se esses homens que governam a igreja, essas pessoas que Deus separou e a igreja reconheceu, se dedicam e são, de fato, servos da palavra, estão em coerência, estão submissos à palavra, nós não deveríamos ser pesos. Nós não deveríamos ser, meu irmão, como pessoas que trazem dano a esses irmãos. Pelo contrário. Paulo vai dizer, sejam obedientes em tudo. Mais uma vez, eu não estou dizendo ser obediente cego. Não é, meu irmão, simplesmente respeitar aqueles que estão na liderança quando eles vão contrário à palavra de Deus. Mas se eles se dedicam, são devotos, pregadores sérios da palavra, submissos, servos da palavra, então nós não deveríamos ser pesos para esses irmãos. Pelo contrário, nós deveríamos orar, interceder. Nós deveríamos, meu irmão, nos submeter. Não simplesmente à autoridade deles, mas aquilo que eles representam. E aquilo que eles ensinam. Se eles pregam a palavra, se eles se dedicam à palavra,
se eles, meu irmão, com devoção, sabe, dão e se dedicam à vida em serviço do povo, nós não deveríamos ser pedra de tropeço, servir como, né, um peso desnecessário, mas ser pessoas, né, que se submetem e servem, né, e sujeitam as autoridades constituídas. Olha que interessante, Paulo parece que está diminuindo aquela animosidade que pode aparentar ter nesta carta. A dureza, como os irmãos de Coríntios vai dizer, né? Paulo é duro nas palavras escritas. Mas Paulo não quer deixar uma impressão errada. Ele não está, querido, tratando aquela igreja com desdém. Pelo contrário, é zelo. É a fim de apresentar lá, no final, uma igreja gloriosa, sem mácula e sem rugas. E ele sabe que às vezes é necessário usar, meu irmão, sabe, da dureza, da seriedade, para corrigir. Mas Paulo não quer deixar essa má impressão. Ele diz: estou muito contente com a vinda deste homem, Estéfanas, Fortunato e Acaico. Provavelmente foram esses que levaram ao conhecimento as dúvidas teológicas da igreja. Lembra que a carta é toda, parte dela, toda não, mas parte dela é resposta, lembra? De Paulo às perguntas, aos questionamentos. E provavelmente foram esses homens que supriram, né, a ajuda que a igreja não podia dar naquele momento. Mas provavelmente eles levaram a oferta e levaram ao conhecimento do apóstolo as suas necessidades e supriram, naquele momento, naquele instante, aquilo que lhes faltava a Paulo. Olha o que ele diz: estou muito contente com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. Veja, querido, não é bajulação, não é tapinha nas costas, não é disso que se trata, mas é dar honra a quem é merecedor de honra, é não ser um estorvo, é não ser, né, um peso morto, é não ser, queridos, aqueles irmãos que criam o problema. Lembra o que João vai dizer? O escândalo é inevitável, mas ai daqueles que por meio deles vem o escândalo. É inevitável às vezes. Mas ai daqueles que por meio deles vem o escândalo. E eu nem vou dizer o que Jesus vai ensinar, né? Melhor era que ele prendesse uma pedra, eu não ia falar, né, mas vou dizer. Ele vai dizer, ó, prenda uma pedra no pescoço e jogue-se rio abaixo. Do que, meu irmão, servir de tropeço para a igreja, para os irmãos na fé. A severidade, querida, a pureza da igreja é algo que precisa ser mantida, preservada. Por isso que Paulo usou uma palavra dura com esta igreja. Por isso que Paulo, meu irmão, sabe, tratou assim com aspereza, dureza, firmeza, melhor dizendo. Porque às vezes é necessário. Valorize todos os que servem desta forma. Mas Paulo continua. Olha o versículo 19. O que diz Paulo? As igrejas que aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também os saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúnem na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Veja, há uma ligação aqui entre as igrejas, mesmo em distância geograficamente falando. Há uma saudação honrosa entre uma igreja e a outra. Veja, a igreja, e eu disse isso no culto da nossa celebração de aniversário, nós somos apenas uma célula. Nós não somos o corpo inteiro. Somos apenas parte do membro. E precisa haver entre nós, a igreja do Senhor. E muitas vezes nós somos acusados por esta divisão causada no meio protestante. Às vezes nós, protestantes, eu sei que existe diferenças, né, que às vezes a gente entende ser contrário àquilo que Deus nos ensina a sua palavra, mas naquilo que deveria nos unir, deveria haver unidade, na centralidade. Sabe, os periféricos não deveria ser motivo de divisão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo está falando que a igreja da Ásia, da província da Ásia, está enviando saudações no Senhor. Então nós, como igreja denominacional, precisamos criar vínculos com outras igrejas. Eu sei que isso é difícil.
Principalmente porque, às vezes, a dificuldade está no nosso coração. Sabe, em nós acharmos tempo e entendermos que isso é importante. Sabe, fazermos aqueles intercâmbios, né? Fazermos aquelas, né, serviços buscando a glória de Deus. Sabe, ignorando os pormenores, não que eles não sejam importantes, porque existem pormenores que não são tão pormenores assim. Existem pormenores que são, meu irmão, assim, a base, muitas vezes, de outras denominações. Mas nós precisamos identificar, porque há, queridos. Graças a Deus que há igrejas sérias, crentes, que podem nos auxiliar, nos ajudar. E Paulo está dizendo aqui, ó, a igreja da Ásia envia saudações. Ele chama atenção a algo que às vezes nós, né, achamos que esse é o modelo. Mas veja bem, no começo da igreja primitiva, era impossível ter minimamente um lugar como esse aqui. Então as pessoas se reuniam em quê? Nas suas próprias casas. E às vezes a gente acha que esse é o modelo, né? A gente tem que se reunir legalmente, obrigatoriamente nas casas. Mas esse não é o padrão. Esse foi o padrão para a igreja primitiva porque templos, lembram? Era já estabelecida, a religião judaica já era estabelecida, a igreja foi muito perseguida, e então as casas se tornavam lugares, né, seguros. Grupos menores se reuniam nas casas, e nós sabemos que onde há um grupo de pessoas, ali a igreja do Senhor se faz presente. É claro que nós não descartamos a importância, como nós falamos agora há pouco, de nós nos reunirmos mais vezes. Mas veja, essa não é a única, ou é a forma como Deus quer que nós... Esquece isso. A gente precisa entender o texto dentro do seu próprio contexto. Se nós, como igreja, nos reuníssemos mais aqui mesmo, não tem problema nenhum. Se nós nos reuníssemos mais para ler a palavra, para estudar a palavra, para conhecer mais a palavra, o lugar físico, geográfico, pouco importa. Por quê? Porque a igreja se reúne, e é quando ela se reúne que a igreja se faz presente. E é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É claro que a casa, às vezes, ela se torna um lugar mais apropriado por causa do tempo, da correria, por causa dos afazeres. Porque às vezes é mais fácil você reunir grupos pequenos, né, nos lares, do que trazer todo mundo para o mesmo lugar. Mas veja, é apenas uma forma, né? E louvado seja Deus, e queira Deus que cada casa se torne a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque também esse aspecto, né? Que bom que a minha casa fosse a igreja no coletivo. Meus filhos. Que bom se a minha vida, a minha família fosse sinônimo da igreja, né? Porque às vezes, queridos, nós queremos que a igreja vá na minha casa, mas eu mesmo, na minha casa, eu não sou igreja. Com os meus filhos. E eu não estou nem dizendo, meu irmão, quando eu sou o único cristão. Às vezes eu não sou o único cristão. Meu marido é cristão, meus filhos são cristãos, mas não é sinônimo de ser uma igreja ali. Para vergonha nossa. Às vezes, todos são cristãos. Mas, infelizmente, a igreja não se faz presente. Como assim, pastor? Ah, queridos, às vezes, sabe, o que é reverberado são as brigas, as confusões, as gritarias. São aquelas atitudes grosseiras. São aquele testemunho mau. Queira Deus que a nossa casa se tornasse uma igreja, né? Não simplesmente de nos reunirmos lá, mas eu, a minha família, a minha casa. Assim como Josué disse, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a nossa casa se torne a extensão da igreja de Cristo. Para que assim, né, nós possamos perceber e entender, né, que essa casa que se reunia, essa igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila, pode ser uma verdade também na nossa. Eles vão dizer que todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. E olha, lembra que a igreja estava dividida? Era uma igreja, sabe, toda dividida em grupos. Confusão. Uns comiam mais apressados a ceia do Senhor, outros passavam fome. Aí Paulo vai dizer, meu irmão, que deve haver uma cumplicidade, né? Saúdem uns aos outros com beijo santo. É claro que isso aqui é um pouco cultural da época. Mas o princípio é o mesmo. Não quer dizer que a gente tem que ficar beijando os outros, não. A não ser que aqueles que estão se recebendo não tenham problema com isso. Porque às vezes é estranho mesmo. A nossa cultura não é, né, dessa forma. Hoje nós nos cumprimentamos com um aperto de mão, não é isso? Né? Se fosse hoje Paulo pregando na igreja, ele fala assim, ó, aperta aí a mão do seu irmão, né, cumprimente, abrace ele. Talvez ele não usaria o beijo. Ele usaria a forma comum
de nós nos cumprimentarmos. Quando nós cumprimentamos as pessoas a quem nós nos relacionamos e amamos. E às vezes a gente acha que tem que ser o beijo, né? Nada contra o beijo. Mas ele não é um beijo, entende? Às vezes você pode estar beijando seu inimigo. Às vezes você pode estar abraçando alguém que você, meu irmão, está com outras intenções. Às vezes, sabe, o abraço é melhor ser até evitado. O beijo é até melhor, meu irmão, ser, opa, para com isso. Porque, meu irmão, lembra que o homem é julgado por aquilo que está no seu interior, não é o que é externo. Eu posso beijar, abraçar, posso fingir aqui, meu coração está ali, meu irmão, matando, destruindo, arruinando o outro. Não era a verdade daquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto? O que pode estar querendo corrigir aqui, meu irmão, é a atitude do coração. Que quando vocês se cumprimentarem, que haja verdadeiro cumprimento, sem segundas intenções. Aquela igreja, meu irmão, julgava as pessoas, tratava as pessoas com desdém. Por isso que ele vai dizer aí, mais para frente, queridos, que nós precisamos ter e viver a verdade do evangelho. E ele continua. Olha o que ele diz. Saúdem uns aos outros com beijo santo. É beijo santo, veja. Não é beijo com segundas intenções, não é abraço com segundas intenções. Sabe, é demonstrar aquilo que de fato é. A unidade do corpo. É demonstrar, sabe, a importância do outro para si. Olha o que ele diz. Esta é a minha saudação de próprio punho. Opa, então parece que Paulo até aqui não estava escrevendo literalmente. Não era ele que estava segurando a pena da caneta, né? A caneta. Provavelmente ele estava ditando esta carta. E talvez Silas, ou Silvano, foi o regedor. Como é que é? Aquele que digitou, aquele que escreveu literalmente. Mas no final, Paulo escreve com os seus próprios punhos. E ele faz algumas observações, asseverações que nós não podemos nos esquecer. Olha o que ele diz. Esta é a minha própria saudação, de próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Veja, nós falamos um pouco sobre isso na quarta-feira. Quem não ama Cristo, quem não deseja Cristo, quem, queridos, não está compromissada com Cristo. E muitos parecem que na igreja de Corinto tinha outros interesses espúrios, totalmente contrários. Ele vai dizer que esses são malditos. Aqueles que não anseiam pela vinda, aqueles que não desejam Cristo. E às vezes nós somos assim, queridos. Nós estamos mais preocupados com o mundo deste tempo presente do que o mundo por vir. E logo depois que Paulo vai dizer que aqueles que não amam o Senhor, essa pessoa é maldita, ou anátema, ele vai dizer, vem Senhor Jesus, Maranata. Há uma discussão entre os teólogos se de fato essa palavra Paulo descreveu com esse conceito de desejar a vinda do Senhor Jesus, ou se ele estava só usando uma palavra que ainda para colocar mais peso na maldição que ele acabara de pronunciar sobre aqueles que não amam ao Senhor. E eu creio, meu irmão, que pode ser as duas coisas. Evidenciando que, queridos, aqueles que não desejam se submeter ao senhorio de Cristo, que não desejam se submeter à vontade de Deus, né? Sobre ele pesa o juízo, mas é sinônimo também não querer que Deus venha. Nós falamos um pouco sobre isso na quarta-feira. Nós estamos tão postergando a vinda do Senhor para tão longe de nós, que é sinônimo que nós não amamos a Ele. Que nós não desejamos que Ele venha, que o seu reino plenamente se estabeleça sobre nós. E isso é sinônimo, irmão, se nós temos postergado a vinda do Senhor para bem longe de nós, isso é sinônimo de nós não amarmos ao Senhor. E que o nosso amor está nas coisas desta vida. Mas eu quero lembrá-los, aquilo que João vai nos ensinar na sua epístola, que esse mundo passa. O brilho, os desejos desse mundo passam. Mas aquele, e somente aquele que faz a vontade do Senhor, é que permanece para sempre. Que a nossa oração, que o nosso anseio, seja por Cristo. Esteja em Cristo. E vivamos para Cristo. E ele conclui então, queridos, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.
Envio o meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Ele usou palavras duras, mas ele termina descrevendo que o seu amor para com eles é fruto do amor de Deus, de Cristo para com eles. E às vezes, querido, nós usamos palavras duras, não porque nós queremos maltratar, judiar, ou queremos, sabe, expor as pessoas. Mas assim como um bom pai, que repreende aos filhos a quem ama, Paulo tratou aquela igreja. E ele deixa bem claro que tudo é fruto do amor que ele tem para com aqueles irmãos. E nós precisamos perceber essas verdades. Que a igreja, querido, ele é um instrumento de Deus para a nossa própria purificação. E Deus vai usar homens, lideranças, pessoas, para que nós sejamos, sabe, desenvolvidos, capacitados e habilitados para a sua obra. E que Deus nos ajude a perceber essas coisas. E que o amor, como ele diz no versículo 14, né, façam tudo em amor. Porque, queridos, esta era, de fato, a causa problemática daquela igreja. Eles não amavam a Deus como deveriam amar. Isso refletia em falta de amor que eles tinham que ter para com o seu próximo. Porque esse é o grande mandamento, não é isso? Amarmos a Deus acima de todas as coisas. E se esse amor for verdadeiro, nós amaremos o nosso próximo como Deus deseja que nós o amemos. Não como nós, entende? Esquece o eu. Mas é amar o próximo como Deus deseja que nós o amemos. Assim como Ele nos amou. E assim mesmo se entregou. Que tem em nós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para que nós possamos como igreja crescer. Se desenvolver para o louvor da glória dEle. Para o benefício do seu povo. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Pai, nos ajuda, Senhor. Que essas palavras, Senhor, da carta de Paulo aos Coríntios possam penetrar em nossos corações, transformando-nos e nos tornando aquilo que fomos criados para ser, a imagem do seu Filho. Que nós possamos aprender com seus erros, a fim de não praticá-los. Que nós possamos, ó Pai, batalhar pela fé. Que nós possamos, Senhor, ser firmes, fortes, corajosos. Que nós possamos fazer tudo em amor. Firmes na fé, vigilantes para não sermos surpreendidos. Que nós possamos honrar aqueles a quem o Senhor tem nos dado como autoridade. E que essas autoridades que o Senhor tem nos dado possam ser fiéis à Tua palavra. E nos instruir, Senhor, no caminho. E serem dedicados. Possam ser, Senhor, pessoas compromissadas com o reino, com a palavra de Deus. E não com seus bel prazeres. Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda como povo, como igreja. Essa é a nossa oração em fé. Em nome de Jesus oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito, que seja sobre cada um de nós hoje para sempre. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe.